A governança de dados é essencial nas operadoras de plano de saúde, inclusive nas Unimedes. Nós temos a honra de ter como cliente a Unimed Federação do Paraná, que tem uma excelente iniciativa na governança de dados. Eu estou aqui com a Rafaela Raganhan, que coordena esse programa dentro da Unimed Paraná. Rafaela, qual a importância desse programa de governança de dados com a TIS e o IDSS? Olha, a gente começou com o programa de governança de dados porque a gente precisava qualificar os nossos dados, né? A forma de envio. A gente já tem esse olhar de cuidado, mas a gente tinha algumas questões que teriam que ser melhoradas. E com o processo de governança de dados, a gente conseguiu reunir, criar nosso grupo de curadores e proprietários de dados, onde a gente mostra para ele que o papel dele, a responsabilidade do dado é com ele, não é só TI, né? A importância da área de negócio. Então, a gente faz ações em conjuntos, por ser um processo que é multissetorial, não tem um dono específico, né, um único dono. A gente, antes da governança, tinha uma questão de ficar um pouco descentralizado, não tinha muito ainda uma visão de eu sou responsável, eu sou o dono. E com a governança, a gente conseguiu dar as mãos aqui, né, fazer todo esse trabalho em conjunto, fazer ações que a gente conseguisse melhorar, principalmente a qualificação dos dados, né, parametrização em sistemas, e aí sim a gente tem um melhor aproveitamento aí no vídeo dos dados, né, para a ANS, e juntamente com a Blendos também, né, que a gente usa uma ferramenta como ferramenta de apoio para que ajudasse a gente ali a mostrar qual é o caminho, aonde que realmente a gente precisava melhorar essa qualidade de dados. E aí a gente consegue realmente ter ações efetivas, né? Então, às vezes, dentro daquele monte de dados que a gente tem, aonde realmente a gente precisa ter esse olhar um pouco mais crítico. Joia, muito bom e parabéns pelo pioneirismo desse programa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância da qualidade dos dados dentro da operadora. Como é que é o nível de confiança? Como é que tu enxerga isso relacionado à governança de dados? A gente tem dentro da operadora um volume muito grande de dados, e a gente conseguiu classificar com a governança o que a gente chama de dados mestres, que são aqueles principais dados que realmente a gente precisa ter um olhar um pouco mais de qualidade. Então, o nome do beneficiário, endereço, telefone, né, são casos assim, mais práticos a gente trabalhar. E a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então a gente entendeu que às vezes você preencher a informação, ela existe, mas ela não era válida. Então, e também, eu sempre reforço, o trabalho de cultura. A gente fala mais de qualidade também de dados, né, que é importante, mas junto ali com ela vai a questão de cultura. É todo dia a gente falar, dar a oportunidade de a pessoa se expressar também, falar, olha, não, talvez não funcione desse jeito, vamos mudar o processo. Mas elas entenderem que gestão de dados é com todo mundo. E a gente conseguir cada vez mais aí melhorar, como a gente tem dados, né, no nosso caso da federação, de todas as singulares, a gente tem que dar esse reporte também para eles, né? Mas assim, é super importante, qualidade de dados. E muito se fala até no evento aqui, participação, é a base para IA, né? Então a gente precisa realmente qualificar. Se eu tocar dados com problemas ali ou não bem qualificados, o nosso retorno lá na frente também não vai ser adequado. Então, tá, é uma dimensão dentro da governança de dados que tem um olhar um pouquinho mais próximo, mas assim, a gente tem outras questões também de segurança de informação, tudo, né? Mas a qualidade é realmente o nosso core ali, que a gente olha um pouquinho mais próximo para ele. Muito bom. E como tu falou de IA, qual seria o teu nível de confiança no dado se vocês não tivessem um programa de governança de dados para a utilização da inteligência artificial? Então, a gente teria uma dificuldade a mais, né? Como eu falei, a gente precisa do dado qualificado para estar trabalhando dentro da IA. Esse programa de governança de dados a gente tem desenvolvendo dentro da federação, só que a gente já tem esse olhar um pouquinho, quando a gente criou nossa a estrutura de data warehouse, né? Então, para a gente, um caminho foi um pouquinho mais simples ali. Mas, assim, o nível de confiança ele tem que ser não só da parte técnica, que a gente fala muito de analisar se o dado está realmente adequado e qualificado, mas a gente sempre faz uma validação com a área de negócio. Porque a gente, como governança de dados, principalmente no nosso papel, a gente quer o dado 100% qualificado, vir preenchido da melhor forma. Mas, às vezes, para a área de negócio, não precisa estar totalmente qualificado ali, né? Lógico, nunca a gente vai deixar um dado ruim, mas assim, a gente tem que entender o papel do negócio, da área de negócio. É importante aquele dado para ele estar super qualificado ou se a gente conseguir ir por maturidades, né? Porque também uma questão que a gente, uma dificuldade na qualificação é tentar qualificar de 0 a 100 o mais rápido possível. E é degrau, governança de dados é degrauzinho, então qualifica 10%, 20%, 8%, até chegar num nível de confiança lá para o usuário de negócio usar, seja numa análise de dados, um dashboard ou realmente numa ferramenta de IA.
E a importância do patrocínio da diretoria nesse programa de governança de dados? A gente soube aí que vocês, inclusive, expandiram esse programa para as singulares, né? O que você recomendaria para as operadoras sobre esse patrocínio? Qual foi o diferencial, né, da participação da diretoria nesse programa? Olha, foi, acho que o principal papel mesmo para a gente conseguir alavancar a governança de dados foi o apoio da diretoria. Desde o início, o projeto ele foi abraçado por todos os nossos diretores, principalmente por nosso diretor-presidente na época. Então, a gente conseguiu levar para as pessoas, né, a importância vindo da estratégia, então da diretoria. E a gente sempre fala que o nosso diretor ele era o embaixador da governança de dados. Então, ele gravava vídeo para a gente. Quando a gente ia falar com os curadores de dados, é muito comum em empresas falar assim, olha, é um trabalho da diretoria, é um projeto da diretoria. Mas eu levava eles. Olha, eu preciso que você vá lá e mostre que realmente é um trabalho que você tem interesse. E ele ia, participava junto com a gente. Isso desceu para gerência, para coordenação, então todo mundo se engajou muito. Então, o apoio da gestão é muito forte na questão de aderência da governança de dados dentro de uma instituição. E levar isso para singulares, os nossos diretores vão até lá. Então, por exemplo, tem uma singular que quer fazer um nível de maturidade, quer entrar no programa de governança de dados, a nossa diretoria vai até a singular, conversa com a diretoria da singular, médico para médico, né, na linguagem já mais fácil, né, mais prática, e eles entendem e adotam também. Então, esse patrocínio facilita muito a vida de começar a trabalhar com governança de dados, se você conseguir entregar. Lógico, tem que fazer depois só uma ponte ali, uma tradução da parte técnica que a gente está fazendo, materializar e mostrar o resultado lá para ele depois. Muito bom, parabéns pela iniciativa, pelo pioneirismo. Com certeza vocês estão aí trazendo um grande exemplo para a saúde suplementar e para o sistema Unimed. Inclusive, eu quero citar aqui que a Unimed Paraná é uma operadora de excelência no IDSS, com muitos resultados de excelência, inclusive no último ano base. E nesse evento, a gente está aqui no evento, inclusive a Blendos trouxe um prêmio, um troféu, para reconhecer a Unimed Paraná, e depois a gente faz a entrega desse prêmio. Mas, novamente, o nosso reconhecimento aí, a importância desse programa que vocês implementaram, e a nossa admiração também por esse pioneirismo nessa iniciativa, tá? Parabéns, Rafaela. Obrigada. Legal.